Há um tempo atrás, eu fiz um vídeo que ficou meio escondido da playlist das aulas, porque eu majoritariamente falo apenas de um jogo para explicar o conteúdo. O vídeo em questão é o de mise-en-scène. Bom, provavelmente durante a produção desse vídeo aqui, eu refiz a thumb dele e adicionei ele na playlist correta. Mas enfim, mise-en-scène. Provavelmente vocês sabem o que é, ou ao menos deviam ter escutado sobre. É basicamente... Bom, deixa o show do passado explicar. Master Shot é o menos importante para nós aqui. A única coisa que importa é o fato de ser em uma sala, um shot e em um que precisa de muito foco aos detalhes, já que é o que potencializa ele. Mas a cereja do bolo é a composição. Vamos ver uma cena reconfortante. Aqui em Coraline, vemos a importância da composição em criar contexto, detalhes e, por assim dizer, conversar com os personagens. Um Master Shot da sala, onde vemos Coraline comentando sobre o clima estar perfeito para a jardinagem. Porém, note em algumas coisas. A roupa de frio da mãe, a chuva lá fora, a capa de Coraline e, por fim, as caixas desorganizadas. Na composição da cena, vemos, claro, o amarelo de Coraline energizando a personalidade dela e contrastando com o mundo desaturado e sem graça que é o mundo adulto. Mas onde entra a mise-en-scène aí? Basicamente em tudo. A mise-en-scène é um termo em francês que remete à encenação em si. Aqui, para nós, é tudo que está dentro do shot. Ou seja, as caixas, janela, mesa, mãe, Coraline, tudo. A junção disso é trabalho da composição também. Criar um cenário não só bonito, mas que ajude a contar a história que estamos presenciando. Agora que sabem o que é mise-en-scène, vão lá ver o vídeo, porque esse não é sobre ela em si, mas é sobre algo parecido, vai? Muito parecido mesmo. Afinal, o que é um shot e sua composição sem objetos de cenário e como eles são arranjados, correto? Talvez você acabe confundindo direção de arte com design de produção, e isso é normal. Ainda que direção de arte seja importante para passar a visão do diretor para o cenário, o design de produção abrange outros mares também, indo até mesmo no figurino. Direção de arte e design de produção são chaves um para o outro. Dizendo de outra maneira, a direção de arte cria os cenários a partir da escolha do design de produção. Como você normalmente espera de algo com tanto peso assim, é fácil de imaginar que o design de produção estaria presente desde o início do cinema. Mesmo que lá atrás ainda não tivéssemos uma nomenclatura exata para isso, lá estava ele. Só que o diferencial da época que podemos destacar são os cenários estáticos e limitados a apenas um shot. Hoje em dia, o design de produção se mantém por várias sessões da gravação do filme, e mesmo se estende para fora do estúdio em si. Na época era diferente, cenários eram até mesmo mantidos em apenas um ângulo. Note neste segmento aqui de Red River, de 1948. Claro, considerando que o filme veio quase da era de ouro dos westerns americanos, e ainda por cima com um budget de 2,7 milhões de dólares, esses belíssimos cenários compensam muito. Mas mesmo se voltarmos um pouco mais no tempo, mais precisamente para 21 anos atrás, chegamos em outro filme com um budget parecido, esse sendo Wings, onde vemos uma recriação de cenários de guerra imersiva. Wings, por sua vez, além de ser um filme muito importante para a confirmação da importância na montagem e edição dos filmes, etc., colocou um padrão alto para o design de produção, com figurinos de época sendo bem aproveitados, áreas festivas críveis e o horror da guerra presente. Mas falando em imersão, voltamos para os sets pré-definidos de Red River. Ainda que bem bonitos e importantes para dar o sentimento para o western, os cenários em si não tinham interação, eram estáticos. E com isso entramos na necessidade da imersão, já que a relação entre elenco e cenário é uma das partes mais importantes para isso. Eu sei que já é um padrão utilizar de Zodíaco para exemplos aqui no canal, mas vamos de novo. A ambição de recriar uma época sempre foi algo difícil no cinema. Eu mencionei Wings no início, falando dos cenários e figurino, mas não podemos esquecer que parte dos cenários, fora da guerra, eram cenários reais, já que a época era acurada. Quando vemos um filme que tem o objetivo de criar um cenário de época, mas não está nessa época em questão, é aí que entra o poder do design de produção atual, e mais, o estudo da época. Para criar o apelo de uma São Francisco incrível, algumas cenas foram até mesmo 90% feitas em CGI, como essa, por exemplo, onde vemos a tela verde, no caso aqui azul, gigante, tendo um papel muito importante em quase criar um quarteirão. E sim, como eu mencionei no vídeo de Zodíaco em si, o design de produção também foi importante para localizar o público com a preocupação de se ter um assassino tão perigoso na época, mostrando a preocupação da cidade com os cenários amarelos do jornal. Agora compare após a passagem de tempo do filme, os cenários mudaram, agora para azul. Sem preocupação. Filmes de ficção científica são outros tipos que necessitam muito de cenários incríveis, e por assim dizer, um design de produção de ponta. E claro, quanto maior o budget, mais poder para isso você tem. Só observar um filme blockbuster da Marvel, por exemplo.
Quando entramos no que o designer de produção faz em si no set, é aí que o assunto começa a se misturar mesmo, já que um papel tão presente e forte no filme, obviamente se misturaria com outros papéis na produção do longa. O designer em si tem um papel em criar a ideia visual para o filme, a localização, o figurino e etc. Mas isso não parece tão impressionante colocando dessa maneira. Sabe aquelas cenas incríveis AAA nos filmes que você vê em blockbuster, como por exemplo nos filmes do Christopher Nolan? O mundo gira, mas o que gira também é a importância do designer. Criar essa sala aqui que girava nos sonhos do filme é trabalho dele afinal. Sitcoms também tem grande foco em design e produção. Vocês provavelmente sabem de cor a localização de cada móvel em Friends, por exemplo. Criar a tão icônica sala também é papel do design e produção. Mas criar a sala e o aparelho em si não é suficiente, já que os figurinos também fazem parte do design de produção. Sim, mesmo que a roupa seja simples, ela foi pensada para isso. Os cenários precisam dar match com os personagens. E é aí, pessoal, que está o termo mise-en-scène. Quando citamos o termo, é mais ou menos aí que queremos chegar. A mise-en-scène nada mais é do que tudo resumido em uma palavra, desde designer de produção até o ilustrador. Construir o físico de um set é o básico e mais evidente trabalho aqui. Colocar os props, ou melhor dizendo, os móveis e outros utensílios para fazer sentido com o sentimento dos personagens, fases do filme, tudo isso trabalha em equipe para a narrativa do longa. Em Marriage Story de 2019, o filme que deveria ter vencido o Oscar por sinal, o design de produção foi essencial para criar esse espaço do filme. As cores de cada local, o verde de Nova York, o amarelo de Los Angeles, o rosa em cobertores infantis e uma casa infantil e inocente, Charlie em Nova York casava mais com o cenário. Charlie em Los Angeles se encontra em locais amarelos, ansiosos e vazios. Criar esse cenário para expressar o sentimento de cada personagem e passar o tom é tudo parte do design de produção. You can't just look at individual puzzle pieces, you have to look at the whole thing. You gotta put it up and understand what the whole world would look like. And I do a lookbook for each set, for each character, so that we go through it picture by picture, and then I do a color palette as well. So I start with the world of New York, the exteriors. What is it? The greens of the exterior of the subway, the orange and the yellows of the subway seats, the grays, the brick, that's what New York looks like. Embrace it, we're making a New York movie. And then when we were in LA, we did the same thing, like what's LA? What is LA gonna look like no matter what when we're in the world? You end up with the faded versions of New York. You ended up with like more of the pinks rather than reds, the paler greens and like faded yellows. So like the sun has sort of beat it down. In LA, you end up in a lot of these environments where it's kind of almost like limbo. You know, Charlie is in some hotel, Charlie is in some rental apartment, and those are these spaces that aren't really his. You have some room to sort of emphasize the emptiness, the loneliness, it's sort of more these just sort of in between, like he's in between, you know? Em mundos grandiosos e totalmente fora da realidade, também mora a importância disso. Em Senhor dos Anéis, por exemplo, criar a Terra-média foi uma das coisas mais importantes para Peter Jackson na concepção dos Três Épicos. É importante observar o quanto ele enfatiza que queria criar algo real. Ele almejava que os personagens parecessem reais. A Terra-média não é fantasia, foi realmente um local, em algum momento do tempo, que existiu. I think one of the remarkable things about reading The Lord of the Rings is you go into this world which is, you know, fairy tale. It's dragons and it's trolls and it's hobbits and it's elves. And it's amazing how authentic, genuinely authentic it feels, that you start to believe that it could possibly be history, that somehow Tolkien found some lost parchment and you know, some secret parchment that we don't know about, that he really took all this from a true historical events. It has that degree of believability about it. We've been given the job of making The Lord of the Rings, but I want to, from this point on, I want to think that The Lord of the Rings is real, that it was actually history, that these events happened. E foi nessa ideia de criar algo ambicioso e grandioso que saiu um dos filmes mais importantes para o cinema. O design de produção é abrangente, esteve presente desde os primórdios do cinema e vai continuar sendo abrangente e importante. Ele cobre outras áreas também. Eu fiz um vídeo de cores, as cores estão inseridas aqui. O vídeo de mise-en-scène também está inserido aqui. E o que são shots e composição em si, sem um cenário e um mundo para enquadrar. Claro que temos muito mais assuntos para tratar sobre isso, mas acaba que a maioria que envolve design e produção acaba se envolvendo em outras áreas importantes da produção de um filme também, e é mais justo abordá-los de maneira separada. Assistam os outros vídeos da playlist e eu já volto.